Parte 4. Prepare-se para ter sucesso. Capítulo 16. Como aumentar o seu nível de energia. Como está o seu nível de energia hoje? Você acordou ávido para encarar as tarefas que tem pela frente? Empurrou sua cadeira para longe da mesa do café da manhã com a sensação de que estava animado para ir? Mergulhou no trabalho com entusiasmo? Não? Talvez já faça um tempo que você não tenha a vitalidade ou vigor que acha que deveria ter. Talvez se sinta cansado antes do dia começar e se arraste no trabalho sem alegria. Se assim for, vamos fazer alguma coisa. Vernon Wolf, treinador de atletismo, pode nos mostrar o que fazer. Ele foi um dos grandes treinadores dos Estados Unidos. Sob sua tutela, vários estudantes quebraram recordes nacionais da escola preparatória. Como ele treinou essas estrelas? Wolf tinha uma receita dupla. Ensinou os atletas a condicionarem a mente e o corpo simultaneamente. Se você acreditar que pode fazer, dizia Vernon Wolf. Na maioria das vezes você pode. É a mente sobre a matéria. Você tem 2 tipos de energia. Uma é física, a outra é mental e espiritual. Esta última é de longe a mais importante, pois de sua mente subconsciente você pode extrair um vasto poder e força em momentos de necessidade. Pense, por exemplo, nos grandes feitos de força e resistência executados por pessoas sob o estresse de intensa emoção a respeito dos quais você leu. Acontece um acidente de automóvel e o marido fica preso debaixo do carro capotado. Em seu momento de medo e determinação, a esposa miúda e frágil consegue levantar o carro o suficiente para libertá-lo. Ou uma pessoa insana, com a mente dominada pelo subconsciente selvagem à solta, pode quebrar, erguer, dobrar e esmagar com uma força que jamais poderia esperar manifestar nos períodos de normalidade. Em uma série de artigos, o Dr. Roger Bannister contou como correu uma milha abaixo de 4 minutos pela primeira vez em 6 de maio de 1954, treinando tanto a mente quanto os músculos, para tornar realidade esse sonho antigo no mundo do atletismo. Durante meses, ele condicionou o subconsciente para acreditar que o recorde, o qual algumas pessoas afirmavam ser inatingível, poderia ser alcançado. Outros pensavam na marca dos 4 minutos como uma barreira. Bannister pensou nela como um portão que, caso ele cruzasse uma vez, abriria o caminho para muitos novos recordes para ele mesmo e para outros corredores. E claro, ele estava certo. Roger Bannister liderou o caminho, em um período de pouco mais de 4 anos depois de ele quebrar a marca dos 4 minutos em uma milha. A façanha foi realizada 46 vezes por ele mesmo e por outros corredores. E em uma corrida em Dublin, Irlanda, em 6 de agosto de 1958, 5 competidores correram uma milha abaixo dos 4 minutos. O homem que ensinou o segredo a Bannister foi o Dr. Thomas Kirk Carrington, diretor do Laboratório de Aptidão Física da Universidade de Illinois. Thomas desenvolveu ideias revolucionárias relativas ao nível de energia do corpo. Elas se aplicam, disse ele, a atletas e não atletas. Podem fazer um atleta correr mais rápido e o homem comum viver mais tempo. Não existe nenhuma razão, disse ele, para que qualquer homem não possa estar tão em forma aos 54 anos ou aos 20 anos, desde que saiba como treinar o seu corpo. O sistema de Thomas baseia-se em 2 princípios. Primeiro, treine todo o corpo. E segundo, force até o limite de resistência, estendendo o limite a cada treino. A arte de quebrar recordes, dizia ele, é a capacidade de tirar de si mais do que você tem. Você se pune mais e descansa entre esses períodos. Thomas conheceu Roger Bannister durante a realização de testes de aptidão física em estrelas do atletismo europeu. Ele notou que o corpo de Bannister era maravilhosamente desenvolvido em alguns aspectos. Por exemplo, seu coração era 25% maior do que o normal em relação ao tamanho do corpo. Mas, em outros aspectos, o atleta não era tão bem desenvolvido quanto um homem médio. Bannister acatou o conselho de Thomas para desenvolver todo o seu corpo. Ele aprendeu a condicionar a sua mente escalando montanhas. Isso o ensinou a superar obstáculos. Igualmente importante foi ele ter aprendido a quebrar grandes objetivos em pequeninos. Roger Bannister raciocinou que um homem corre um único quarto de milha mais rápido do que corre os 4 quartos de uma milha completa. Então,
Treinou para pensar nos 4 quartos de milha separadamente. No treino, dava um tiro de 1/4 de milha e depois trotava uma volta pela pista para descansar. Então, dava outro tiro de 1/4 de milha. A meta era correr cada quarto em 58 segundos ou menos, pois 58 multiplicado por 4 é igual a 232 segundos, ou 3 minutos e 52 segundos. Ele corria até o ponto de colapso, então descansava. A cada vez, o ponto de colapso era empurrado um pouquinho mais. Quando finalmente realizou a sua grande corrida, foi em 3 minutos, 59 segundos e 6 milésimos. Thomas ensinou Roger Bannister que quanto mais o corpo resiste, mais resistirá. Mas Thomas enfatizava que o repouso é tão importante quanto o exercício e a atividade. O corpo precisa reconstruir em quantidades ainda maiores o que foi demolido no exercício. É assim que força, vitalidade e energia são desenvolvidas. O corpo e a mente recarregam-se durante os períodos de descanso e relaxamento. Se você não der a eles uma chance de fazer isso, o resultado pode ser danos graves e até mesmo a morte. Está na hora de recarregar a sua bateria? Não existe glória em ser o homem mais rico do cemitério. Você não quer ser o melhor cientista, médico, executivo, vendedor ou funcionário sob a lápide mais ornamentada, não é mesmo? Uma amada mãe, esposa, pai, filho ou filha pode trazer felicidade. Por que então, em vez disso, trazer sofrimento? Por que ser confinado em um hospital psiquiátrico ou ser embalsamado a 7 palmos abaixo de um cobertor de linda grama verde, simplesmente porque um esgotamento desnecessário danificou uma bateria que não foi recarregada? Uma criancinha não sabe quando está demasiadamente cansada, mas com certeza mostra isso com seu comportamento e ações. O adolescente pode perceber que está excessivamente fatigado, mas se recusa a admitir, até para si mesmo. E então, os problemas sexuais, familiares, escolares e sociais podem parecer insuportáveis e insolúveis. Esses problemas podem motivá-lo a ações destrutivas temporárias ou permanentes, ações que ferem ele mesmo e os outros. Quando seu nível de energia está baixo, sua saúde e suas características desejáveis podem ser subjugadas pela negatividade. Você, como uma bateria, morre quando seu nível de energia é 0. Qual é a solução? Recarregue a sua bateria. Mas como? Relaxe, brinque, descanse e durma. Como saber quando sua bateria precisa de recarga? Eis aqui uma lista de verificação para ajudá-lo a determinar o seu nível atual de energia. Você pode usá-la sempre que sentir que seu nível de energia está baixando. Se você é uma pessoa bem equilibrada, sua bateria pode precisar de recarga quando você se mostra e se sente como indevidamente sonolento ou cansado, indelicado, antipático, desconfiado, queixoso, insultuoso, ofensivo, irritável, sarcástico, maldoso, nervoso, excitável, histérico, preocupado, temeroso, enciumado, precipitado, cruel, excessivamente egoísta, excessivamente emotivo, deprimido ou frustrado. A atitude mental positiva exige um bom nível de energia e vice-versa. Quando você está fatigado, seus sentimentos, emoções, pensamentos e ações, geralmente positivos e desejáveis, têm uma tendência a ficar negativos. Quando você está descansado e tem boa saúde, a direção é alterada de volta para a positiva. A fadiga muitas vezes traz à tona o pior dentro de você. Quando sua bateria está carregada e os seus níveis de energia e atividade são um padrão, você está no seu melhor. É quando pensa e age com uma atitude mental positiva. Se seus sentimentos e ações indicam que suas melhores qualidades estão sendo subjugadas pelas negativas e indesejáveis, está na hora de recarregar a sua bateria. Sim, para manter os seus níveis de energia física e mental, você precisa exercitar o corpo e a mente. Mas há um terceiro fator. Seu corpo e sua mente precisam ser alimentados adequadamente. Você ajuda a manter o seu corpo físico consumindo porções de alimentos saudáveis e nutritivos. Você mantém o seu vigor mental e espiritual absorvendo vitaminas mentais e espirituais de livros inspiradores e religiosos.
Vitaminas são necessárias para uma mente e um corpo sãos. George Scarcett, PhD, ex-diretor de pesquisa da Associação Americana de Pesquisa Agropecuária, contou sobre uma aldeia no litoral da África. A aldeia era mais avançada do que uma comunidade de tribos semelhantes no interior. Mas por quê? Porque os seus habitantes eram fisicamente mais fortes e mentalmente mais alertas. Tinham mais energia física do que as da tribo do interior. A diferença entre os habitantes das tribos da costa e aqueles que viviam no interior decorria de uma diferença na dieta. Os habitantes das aldeias no interior não tinham uma quantidade suficiente de proteína, enquanto aqueles na costa obtinham-na dos peixes que comiam. Em seu livro, Clarence Mills escreveu que o governo dos Estados Unidos encontrou alguns moradores lá do Panamá excessivamente lentos em sua atividade mental e física. Um estudo científico revelou que tanto os vegetais quanto os animais dos quais aquela população dependia para se alimentar careciam das vitaminas do complexo B. Quando foi adicionada a tiamina à dieta, as mesmas pessoas tornaram-se mais energéticas e ativas. Se você suspeita que sua dieta é deficiente em certas vitaminas e elementos, de modo que seu nível de energia fique deprimido, você deve fazer algo a respeito. Um bom livro de receitas pode ajudá-lo. Se a condição persistir, faça um check-up físico. Assim como seu corpo, sua mente subconsciente aceitará e absorverá vitaminas mentais e espirituais sem esforço. Mas ao contrário do corpo físico, o subconsciente vai digerir e reter quantidades ilimitadas. Ao contrário de seu estômago, ele nunca fica empanturrado. Ele vai assimilar e reter tanto quanto você fornecer, e ainda mais. Com efeito, a mente subconsciente é como uma bateria. Assim, você pode obter tremendos surtos de energia mental e espiritual que muitas vezes transmutam-se em vitalidade física. Esses arrancos de energia vão se perder se deixarmos que entre em curto-circuito devido a emoções negativas desnecessárias. Mas, se usada de forma construtiva, a energia pode multiplicar-se muitas vezes, assim como um dínamo gerador produz grandes quantidades de energia útil. O finado William Langell, um proeminente editor-chefe do mercado editorial, ilustrou esse tópico lindamente com um artigo para a revista da Sucesso Ilimitada. Langell descreveu como a energia desperdiçada por meio de preocupação, ódio, medo, desconfiança, raiva e fúria, desnecessários. Todos esses elementos desperdiçados, disse ele, poderiam facilmente ser transformados em unidades geradoras de força. Para ilustrar a sua tese, Langell desenhou uma usina de energia elétrica. A boca aberta das fornalhas, as chamas vermelhas fugindo lá dentro, a água nos medidores de vapor oscilando no nível de temperatura adequada, o valor impulsionando os pistões que giram os grandes geradores, os comutadores de cobre, superfícies douradas girando tão rápido que parecem imóveis, faíscas verdes e azuis piscando sob os contatos, cabos grossos ligados ao quadro de distribuição, transportando a corrente elétrica através de uma cidade para milhares de finalidades úteis. Então, do outro lado da imagem, Langell continuou. A mesma planta, as mesmas caldeiras, motores, geradores. A única diferença é que o quadro de distribuição estava apagado e os cabos pesados, em vez de estarem ligados ao quadro de distribuição, estavam enfiados em um barril de água, enquanto os trabalhadores faziam testes na unidade. Toda a força é, com efeito, desperdiçada. Nenhum elevador funciona, nenhuma máquina opera, nenhuma única lâmpada se acende. E Langell conclui que, da mesma forma, um fracassado usa tanta energia em seu trabalho de fracassar, quanto uma pessoa bem-sucedida usa na conquista do sucesso. Tommy Bolt, o campeão de golfe, costumava desperdiçar energia dessa forma. Se ele errava uma tacada ou um buraco, tinha um ataque de mau humor. Com frequência, ficava tão zangado que enrolava um taco em volta da árvore mais próxima. Quando ele leu a famosa oração de São Francisco de Assis, ela o transformou em um homem que dirigia sua energia para canais mais proveitosos. A oração deu a Tommy uma nova paz mental, e desde então ele carregou no bolso um cartão impresso com uma parte da oração dizendo: Deus, me conceda serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso,
e sabedoria para saber a diferença. O homem é o único membro do reino animal que, pelo funcionamento da mente consciente, pode voluntariamente controlar as emoções a partir de seu interior, ao invés de ser forçado a fazê-lo por influências externas. Só ele pode deliberadamente mudar hábitos de resposta emocional. Quanto mais civilizado, culto e refinado você é, mais facilmente pode controlar as suas emoções e sentimentos, se optar por fazer isso. Medo, por exemplo, é bom em determinadas circunstâncias. Se não fosse por medo da água, muitas crianças se afogariam. No entanto, é perfeitamente possível que você esteja desperdiçando a sua energia mental e espiritual nessa ou em outras emoções mal direcionadas. Se assim for, você pode acionar um interruptor para direcionar a energia para canais úteis. Mas como? Mantendo a sua mente no que quer e longe das coisas que você não quer. Suas emoções são imediatamente subordinadas à ação. Portanto, entre em ação. Substitua o sentimento negativo por um positivo. Por exemplo, se você está com medo e quer ser corajoso, haja com coragem. Se você quer ser enérgico, haja com energia, mas certifique-se, é claro, de que sua energia seja gasta em um propósito bom e útil. Dawn Fraser, da Austrália, nos dá um exemplo maravilhoso do tema em pauta. Nascido do lado errado dos trilhos, em Balmain, um subúrbio à beira-mar de Sydney, Dawn tinha um corpo anêmico, mas tinha uma determinação king size para se tornar uma grande campeã de natação. Ela se tornou a nadadora mais rápida do mundo. Era boa, mas às vezes não era boa o suficiente para satisfazer a si mesma. Durante o voo para casa depois dos Jogos do Império, ela leu um livro. Era Quem Pensa Enriquece. Considerei as fórmulas de Napoleon Hill para o sucesso muito inspiradoras, disse. Comecei a pensar sobre a nossa derrota para as meninas inglesas no medley, quando na etapa de nado livre, nadei em 60 segundos e 6 milésimos. Foi 6 décimos de segundo mais rápido do que meu próprio recorde mundial, mas ainda assim não foi bom bastante para nos dar os 10 metros de vantagem dos quais precisávamos. Eu me perguntei se tinha dado tudo de mim nessa última volta. Dawn Fraser começou a pensar sobre o sonho que teve por muito tempo, tornar-se a primeira mulher a nadar 100 metros em menos de 60 segundos. O minuto mágico, ela chamava. Se eu pudesse ter feito esse trecho final no minuto mágico, poderíamos ter ganho, pensou. A partir daquele momento, a velha esperança de quebrar o minuto tornou-se um desejo ardente em mim. Chame de obsessão controlada, se preferir. Fiz disso a minha grande ambição e montei um plano de ação positiva, tendo o minuto mágico como objetivo. Como Napoleon Hill aconselha, decidi fazer o esforço extra, mental e fisicamente. Além de treinar o corpo, Fraser condicionou a sua mente também. Bateu recorde após recorde e, por fim, atingiu a sua meta. Treinadores de atletas de toda a Austrália foram atraídos para o estudo dos ensinamentos de Napoleon Hill, de acordo com Thomas Wingard, um jornalista australiano. Eles adaptaram a técnica da abordagem mental de Napoleon Hill ao que é essencialmente um problema físico. Alguns fizeram o curso de Atitude Mental Positiva, a Ciência do Sucesso, para poderem aplicar os princípios corretamente. Está na hora de recarregar a sua bateria? Você começou a aplicar os princípios apresentados em Atitude Mental Positiva? Está pronto para se tornar um campeão? Caso esteja, você vai querer aprender como pode gozar de boa saúde e ter uma vida mais longa, o tema do nosso próximo capítulo. Capítulo 17. Você pode desfrutar de boa saúde e viver mais. A atitude mental positiva desempenha um papel importante na sua saúde, bem como na energia e no entusiasmo diário para sua vida e trabalho. Todos os dias, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Não é um jargão fantasioso para o homem que recita a frase várias vezes, diariamente, ao despertar e novamente antes de ir para a cama. Em certo sentido, está colocando as forças de uma atitude mental positiva a trabalharem para ele. Está usando as forças que atraem as melhores coisas da vida para ele. Está usando as forças que os autores de atitude mental positiva querem que você use. Como a atitude mental positiva auxilia você? A MP irá ajudá-lo a desenvolver saúde física e mental, bem como a ter uma vida mais longa, e igualmente é certo
que uma atitude mental negativa irá prejudicar a saúde física e mental, bem como encurtar a sua vida. Tudo depende de qual lado do talismã você vira para cima. A atitude mental positiva adequadamente empregada salvou a vida de muitas pessoas, porque alguém próximo tinha uma forte atitude mental positiva. O seguinte incidente comprova isso. O bebê tinha apenas 2 dias de idade quando o médico disse: "A criança não vai viver." "A criança viverá", respondeu o pai. O pai tinha uma atitude mental positiva, tinha fé, acreditava no milagre da oração. Ele orou. Ele também acreditava em ação, e entrou em ação. Colocou o filho aos cuidados de um pediatra que também tinha uma atitude mental positiva. Um médico que sabia por experiência que para cada fraqueza física, a natureza fornece um fator de compensação. A criança viveu. Não posso continuar. Morte separa casal por um instante. A manchete acima apareceu no Chicago Daily News. O artigo referia-se a um engenheiro civil, um homem de 62 anos de idade, que chegou em casa e foi para a cama com dores no peito e falta de ar. Sua esposa, 10 anos mais jovem, ficou alarmada e começou a esfregar os braços do marido na esperança de aumentar a circulação, mas ele morreu. "Não aguento mais", a viúva disse à sua mãe, que estava ao lado dela. E então a viúva morreu. Morreu no mesmo dia. O bebê que viveu e a viúva que morreu demonstram a poderosa força das atitudes mentais positivas e negativas, sabendo que acentuar a positiva atrairá coisas boas para você, e aceitar a negativa trará o mal. Não é uma questão de bom senso desenvolver atitudes e pensamentos positivos. Se você ainda não fez isso, agora é hora de desenvolver uma filosofia de atitude mental positiva. Prepare-se para qualquer possível emergência. O preço da ignorância é pecado, doença e morte. O que você sabe sobre higiene? Higiene é definida como um sistema de princípios ou regras concebidas para a promoção da saúde. Higiene social, muitas vezes, se refere especificamente ao contágio venéreo. Ignorância sobre higiene física, mental e social pode levar a pecado, doença e morte. Hoje em dia, por causa da atitude mental positiva, família, escolas, igrejas, imprensa, classe médica, governos federais e estaduais e organizações de jovens esforçam-se para dissipar a nuvem negra da ignorância sobre a higiene física, mental e social por meio da educação. Ensina-se a prevenção, assim como a cura. Mas a cura para o alcoolismo não é tão fácil de encontrar como a educação em higiene. O alcoolismo figura como o 4º maior problema de saúde dos Estados Unidos. Resulta em doença mental e moral e é um dos maiores contribuintes para essas duas doenças. O custo econômico do alcoolismo é de 25 bilhões por ano. A maior parte disso se refere à perda de tempo na indústria, seguida dos custos hospitalares e danos físicos, causados principalmente por acidentes com automóveis. Mas a perda em dinheiro é insignificante em comparação à perda da saúde física, mental e moral e à perda de vidas em função do alcoolismo. Um alcoolista tem uma doença mental que jaz dormente até sua primeira bebida. Se ele não dá início ao hábito, a bebida não tem poder da atração sobre ele. Se bebe, a afinidade é forte e ele vai beber em excesso. Se beber em excesso, a atração pode tornar-se irresistível ou assim parecer. E quando tenta resistir, sem êxito, pode acreditar que não pode ser curado. O que acontece aos beberrões? É sabido que o álcool altera as ondas cerebrais, conforme registrado pelo instrumento científico conhecido como eletroencefalógrafo. O álcool tem uma influência muito forte sobre o metabolismo das células nervosas, resultando em ritmos lentos e eventual supressão da vontade, acarretando uma mudança no nível de consciência. O corpo humano mantém-se vivo desde que a mente subconsciente funcione. O corpo pode ser mantido vivo por um longo tempo sem o funcionamento da mente consciente. Existem graus de consciência. Sanidade é aquele estado mental saudável em que as atividades do consciente e do subconsciente estão em equilíbrio. E embora trabalhem juntos, cada um tem funções específicas, cada um tem fatores de inibição. Embora às vezes seja saudável e salutar uma pessoa fazer as coisas que quer fazer, mas que são proibidas, os julgamentos e as ações devem ser resultado do trabalho em equilíbrio entre consciente e subconsciente. O intelecto e outros poderes da mente consciente
agem como um governador que regula o subconsciente quando uma pessoa está em um estado de atividade consciente. Quando a atividade desse governador desacelera, a máquina começa a correr solta e o indivíduo pode agir de forma ilógica. Suas atividades não controladas podem variar de um simples ato tolo a um estado mental comumente conhecido como insanidade. À medida que as barreiras de inibição são reduzidas devido ao efeito do álcool sobre as células do cérebro, os controles de restrição da mente consciente tornam-se menos eficazes. Quando as emoções, paixões e outras atividades da mente subconsciente têm rédea solta, sem regulamentação adequada pelo equilíbrio condutor do intelecto, o indivíduo nesse estado mental semiconsciente cometerá ações tolas e indesejáveis devido à influência alcoólica. O alcoolismo é uma doença terrível. Se assume o controle da vida de uma pessoa, pode deixá-la física, mental e moralmente doente, lançando-a numa vida infernal. Uma vez que o álcool obtém o controle da vida de uma pessoa, não renuncia a seu domínio prontamente. Mas existe uma cura. Sempre existe uma cura. Qual é a cura? Parar de beber. Para o alcoolista, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. O importante é que pode ser feito, ele pode fazer. Quando desenvolve uma atitude mental positiva, você não desiste de tentar porque falhou anteriormente, ou porque sabe de casos em que outros falharam. Você pode receber a esperança de experiências bem-sucedidas e ser motivado por elas. Um bebê aprendendo a andar não é criticado por cair depois de dar os 3 primeiros passos. Dá-se crédito para o progresso que ele faz em resposta a seu esforço consciente. O alcoolista pode encontrar ajuda em vários lugares. Curas completas para o alcoolismo têm sido efetuadas por influências ambientais na terapia religiosa das igrejas estabelecidas, missões de resgate, como a missão do Pacific Garden em Chicago, encontros de avivamento de evangelistas como Oral Roberts, Alcoólicos Anônimos, ajuda médica e psiquiátrica, incluindo hipnose e hospitais particulares. Ou algum livro inspirador. No entanto, cada indivíduo deve conquistar a sua vitória interna, mas, em geral, é necessário que ele fique sob a influência ambiental de alguém que o ajude por meio de sugestão até que ele assuma o controle de seu próprio poder. Ou, se preferir, até que ele tenha uma atitude mental positiva desenvolvida para além do ponto de reincidência em uma atitude mental negativa. A AMP pode fazer maravilhas pelo alcoolista se ele ao menos colocar para trabalhar para si. E a AMP fará maravilhas por você também, atraindo saúde e longevidade. Incertezas sobre a saúde podem minar a sua atitude mental positiva, fazendo com que você se preocupe com cada pequena dor ou mal-estar. Quanto mais tempo você permanece incerto, mais sua atitude muda da direção positiva para a negativa. E se os sintomas que você percebe realmente denotam uma condição que requer atenção, quanto mais você permanecer incerto e não fizer nada, maiores são as chances de essa condição se desenvolver. Não fique na dúvida sobre a sua saúde. Entre em ação. Deixe a adivinhação fora das questões de saúde. Ele era um gerente de vendas de automóveis, jovem, dinâmico e bem-sucedido. Tinha todo o futuro pela frente, mas estava muito abatido. Na verdade, estava achando que ia morrer. Chegou a selecionar e comprar o seu lote no cemitério e fez todos os preparativos para o enterro. Deixou sua casa em ordem. Mas eis aqui o que realmente aconteceu. Às vezes, ele ficava sem fôlego. Seu coração batia aceleradamente. A garganta fechava. Finalmente, ele foi ao médico da família, um clínico cirurgião de muito sucesso. O médico aconselhou-o a descansar, levar a vida com calma, retirar-se do trabalho que ele amava. O gerente de vendas ficou em casa por um tempo e descansou o corpo, mas por causa dos medos, sua mente não sossegava. Ele ainda sofria de falta de ar, seu coração batia em disparada. A garganta sufocava, era verão, e o médico aconselhou-o a passar férias no Colorado. Ele viajou de trem. O Colorado, com seu clima saudável e montanhas inspiradoras, não impediu a manifestação dos medos. Frequentemente experimentava a falta de ar, aceleração cardíaca e a mesma sensação de sufocamento. Uma semana depois, voltou para casa acreditando que a morte estava chegando. Deixe a adivinhação fora disso. Um dos autores disse ao vendedor, como poderia dizer para você:
Você tem tudo a ganhar e nada a perder, indo para uma clínica como a Mayo Brothers, em Rochester, Minnesota. Faça isso agora. A seu pedido, foi levado para Rochester por um parente. Ele temia morrer no caminho. Quando o gerente de vendas foi internado na clínica, ficou sabendo o que havia de errado com ele. O médico disse: "Sua dificuldade é que você respira muito oxigênio." Ele riu e falou: "Isso é bobagem." O médico respondeu: "Pule 50 vezes, como se estivesse pulando corda." Ele ficou sem ar. O coração disparou e sua garganta sufocou. "O que posso fazer?" perguntou o jovem. O médico respondeu: "Quando sentir essa condição chegando, você pode respirar em um saco de papel ou apenas segurar a respiração por um tempo." E entregou ao paciente um saco de papel. O paciente seguiu as instruções. O coração parou de bater aceleradamente. A respiração ficou normal e a garganta não incomodou. Ele deixou a clínica como um homem feliz. Sempre que os sintomas da doença ocorriam, apenas prendia a respiração por um curto espaço de tempo e o corpo funcionava normalmente. Depois de alguns meses, perdeu o medo e os sintomas desapareceram. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Ele não exigiu cuidados médicos desde então. Claro que nem todas as curas são tão facilmente obtidas. Há momentos em que você pode ter que usar todos os seus recursos antes de encontrar ajuda. No entanto, é sábio continuar a busca com persistência e atitude mental positiva. Essa determinação e o otimismo costumam compensar. Quando sobrevém a tragédia, Tia Kitty perdeu seu filho único quando ele tinha 9 anos de idade. Como muitas mães e boas donas de casa, ela não tinha formação de negócios, mas tinha uma forte fé religiosa. Sabia que, apesar de sua grande perda, o seu trabalho era seguir vivendo e contribuir com sua parte para tornar este mundo um lugar melhor para se viver. Mas, como ela poderia manter a saúde física e mental para conseguir ir em frente? Tia Kitty concluiu que, a fim de aliviar a dor e preencher o grande vazio na vida, teria que se manter ocupada e fazer tudo ao alcance de suas habilidades para tornar outras pessoas felizes, uma vez que já não podia fazê-lo por seu filho. Então, conseguiu um emprego de garçonete em um restaurante movimentado. A jornada de trabalho era longa. O serviço exigia falar com muitas pessoas e agir de forma alegre. A fé na religião e um sincero interesse pelas outras pessoas, combinados com trabalho e tempo, neutralizaram a dor e salvaram a saúde física e mental dela. Sua saúde, de fato, pode ser afetada por muitas influências internas, e algumas dessas influências podem ser produtos mentais da imaginação. O que vem pela frente? Saúde mental e física são duas grandes recompensas de uma atitude mental positiva. É verdade que uma atitude mental positiva requer esforço, paciência e prática para ser adquirida e mantida, mas um propósito definido, pensamento límpido e claro, visão criativa, ação corajosa, persistência e percepção verdadeira, tudo isso aplicado com entusiasmo e fé, vai ajudá-lo em muito a atingir e manter uma atitude mental positiva. E o que vem pela frente à medida que você se aproximar de seus objetivos definidos? A felicidade encontra-se à frente. Se você é feliz agora, vai desejar manter e aumentar essa maravilhosa felicidade que já possui. Se você não está feliz agora, vai querer saber como pode ser feliz. Vamos ao capítulo 18, intitulado Você pode atrair felicidade. Para encontrar princípios de sucesso de atitude mental positiva adicionais, para aumentar a velocidade em nossa busca da felicidade. Capítulo 18. Você pode atrair felicidade? Abraham Lincoln certa vez comentou: "Observei que as pessoas são quase tão felizes quanto suas mentes decidem." Existe uma pequena diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é ser positiva ou negativa. Pessoas que querem ser felizes vão adotar uma atitude mental positiva e ser influenciadas pelo lado de atitude mental positiva de seu talismã. Assim, a felicidade será atraída para elas. E aquelas que viram a atitude mental negativa para cima fazem da infelicidade o seu negócio. Elas não atraem, elas repelem a felicidade. Eu quero ser feliz.
Uma canção popular começa com palavras que contêm uma grande dose de verdade. Eu quero ser feliz, mas não serei até fazer você feliz também. Uma das maneiras mais seguras de encontrar a felicidade para si mesmo é dedicar as energias para fazer outro alguém feliz. Felicidade é uma coisa fugaz, transitória. E caso se proponha procurá-la, vai verificar que é invasiva. Porém, se tenta trazer felicidade para outra pessoa, ela então vem para você. A escritora Claire Jones, esposa de um professor do Departamento de Religião da Universidade de Oklahoma, contou a história de uma felicidade que eles experimentaram no começo da vida de casados. Moramos em uma cidade pequena nos 2 primeiros anos de casados. Ela recordou, e nossos vizinhos eram um casal muito idoso. A mulher quase cega e confinada a uma cadeira de rodas. O velho, que também não estava lá muito bem, mantinha a casa e cuidava da esposa. Meu marido e eu estávamos decorando nossa árvore natalina alguns dias antes do Natal, quando num impulso decidimos montar uma árvore para os idosos. Compramos uma pequenina, decoramos com enfeites e luzes, embrulhamos alguns presentinhos e levamos lá na noite da véspera de Natal. A velha senhora chorou a enxergar vagamente as luzes brilhantes. Seu marido disse várias vezes: "Mas faz anos que não temos uma árvore." Eles mencionaram a árvore quase todas as vezes em que fomos visitá-los durante o ano seguinte. No Natal seguinte, nenhum dos dois estava mais na pequena casa. Era uma coisa pequena que havíamos feito para eles, mas ficamos felizes por termos feito. A felicidade que experimentaram como resultado da bondade foi um sentimento muito profundo, cálido, cuja memória permanecerá com eles. Foi um tipo muito especial de felicidade, que vem para aqueles que fazem atos bondosos. Mas o tipo de felicidade mais comum e constante fica mais próximo de um estado de contentamento, um estado nem feliz, nem infeliz. Você é uma pessoa feliz durante um período em que experimenta de modo predominante o estado mental positivo no qual está feliz, combinado com esse estado mental neutro em que não está infeliz. E você pode ser feliz, contente ou infeliz. A escolha é sua. O fator determinante é se você está sob a influência de uma atitude mental positiva ou negativa. E você pode controlar esse fator. A felicidade começa em casa. A maior parte da vida de cada um de nós é passada em nossa casa, com a família. Infelizmente, essa habitação que deveria ser um refúgio de amor, felicidade e segurança, com frequência, transforma-se em um lugar de antagonismo, onde os membros não gozam de relacionamento feliz e harmonioso. Podem surgir problemas no lar por muitos motivos. Em uma das nossas aulas de atitude mental positiva, a ciência do sucesso, foi perguntada a um jovem muito talentoso e agressivo de cerca de 24 anos de idade: "Você tem algum problema?" "Sim," ele respondeu, "minha mãe. Na verdade, resolvi sair de casa neste fim de semana." Quando o aluno foi convidado a discutir o seu problema, tornou-se evidente que a relação entre ele e sua mãe não era harmoniosa. Ficou nítido para o instrutor que a personalidade dominante e agressiva da mãe era semelhante à do aluno. A classe foi informada de que a personalidade de um indivíduo pode ser comparada aos poderes de um imã. Quando 2 poderes iguais estão em linha e empurram ou puxam na mesma direção, são movidos um para o outro por atração. Quando os poderes são opostos um ao outro, resistem e repelem um ao outro. Quando são colocados lado a lado e ambos confrontam as mesmas forças externas, os indivíduos, como os ímãs, permanecem em entidades separadas. Todavia, sua força para atrair e repelir essas forças é aumentada, mesmo que se oponham entre si. O instrutor prosseguiu, dizendo: "Parece que seu comportamento e o de sua mãe são tão semelhantes que você pode determinar como ela reage a você pela forma como você reage a ela. Provavelmente, você pode avaliar os sentimentos dela analisando os seus. Portanto, pode resolver o seu problema facilmente. Quando 2 personalidades vigorosas são opostas e é desejável que vivam juntas em harmonia, pelo menos uma deve usar o poder da atitude mental positiva. Aqui está a sua missão específica para esta semana. Quando sua mãe lhe pedir para fazer alguma coisa, faça alegremente. Quando ela expressar uma opinião, concorde com ela de forma agradável, sincera ou não diga nada.
Quando ficar tentado a encontrar uma falha nela, encontre algo de bom para dizer. Você terá uma experiência muito agradável. Ela provavelmente seguirá o seu exemplo. Não vai funcionar, respondeu o estudante. Ela é muito difícil de se conviver. Você está absolutamente certo, respondeu o instrutor. Não vai funcionar, a menos que você tente resolver isso com uma atitude mental positiva. Uma semana depois, foi perguntado ao jovem como ele vinha lidado com o problema. Sua resposta foi: fico feliz em dizer que não houve uma palavra desagradável entre nós durante toda a semana. Vocês podem estar interessados em saber que decidi ficar em casa. Para ter um lar feliz, seja compreensivo. Para ser feliz, seja compreensivo com as outras pessoas. Perceba que o nível de energia e as capacidades do outro podem não ser os mesmos que os seus. Ele pode não pensar como você. Tente entender que o que ele gosta pode não ser o que você gosta. Quando perceber isso, você vai achar mais fácil desenvolver uma atitude mental positiva em si mesmo e fazer aquilo que irá criar reações desejáveis nos outros. Os polos opostos de um ímã se atraem, e o mesmo ocorre entre pessoas com traços de personalidade opostos. Onde há uma comunhão de interesses, dois indivíduos podem experimentar uma associação feliz juntos, embora cada um tenha características opostas em muitos aspectos. Um pode ser ambicioso, agressivo, confiante e otimista, bem como possuir persistência inabalável, energia e ímpeto fabulosos. O outro pode ter uma tendência a ser satisfeito, medroso, tímido, envergonhado, discreto e humilde, e pode carecer de confiança em si próprio. Muitas vezes essas pessoas são atraídas uma pela outra e, quando se juntam, complementam, fortalecem e inspiram uma a outra. Elas misturam suas personalidades e, com isso, os extremos de cada uma é neutralizado. Assim, em uma é evitado o crescimento da rigidez e na outra, da frustração. Você ficaria feliz e inspirado se fosse casado com uma pessoa cuja personalidade fosse exatamente como a sua? Seja sincero consigo. A resposta provavelmente seria não. Os filhos também podem ser ensinados a ser compreensivos e apreciar tudo o que os seus pais fazem por eles. Muita infelicidade dos lares é causada porque os filhos não apreciam e entendem os seus pais. Mas de quem é a culpa? Dos filhos, dos pais ou de ambos? Algum tempo atrás tivemos um encontro com o presidente de uma grande organização de sucesso. O nome dele aparecera sob uma luz favorável em todos os grandes jornais do país pelo bom trabalho feito enquanto exercia um cargo público. Contudo, no dia em que o vimos estava muito infeliz. Ninguém gosta de mim, até meus filhos me odeiam. Por que isso? Perguntou. Na verdade, esse homem era uma pessoa de boas intenções. Deu aos filhos tudo o que o dinheiro pode comprar. Manteve-os deliberadamente imunes às necessidades que o forçaram quando criança a ganhar a força que ele desenvolveu como um homem. Tentou protegê-los daquelas coisas da vida que para ele não eram bonitas. Eliminou a necessidade de que lutassem como ele teve que lutar. Nunca pediu ou esperou a gratidão de seus filhos e filhas quando eram crianças, e nunca recebeu. Todavia, presumiu que eles o compreendessem e não se esforçou para verificar. As coisas seriam diferentes se tivesse ensinado os filhos a serem apreciativos e a obterem força lutando as suas próprias batalhas. Ele experimentou a felicidade por fazê-los felizes sem ensiná-los a serem felizes, fazendo os outros felizes. Por isso os filhos deixaram-no infeliz. Talvez, se tivesse conversado com os filhos enquanto cresciam e contado das lutas que havia travado em benefício deles, eles pudessem ter sido mais compreensivos. Mas não há nenhuma necessidade desse homem, ou qualquer um em situação semelhante, permanecer infeliz. Ele pode virar o lado da atitude mental positiva do seu talismã para cima e, sinceramente, tentar tornar-se conhecido e compreendido por seus entes queridos. E ele pode dedicar tempo para mostrar que ama, compartilhando a si próprio, em vez de apenas dar as coisas materiais que sua riqueza pode proporcionar. Se compartilhar de si mesmo com tanta liberalidade quanto compartilhou de seu dinheiro, vai experimentar a rica recompensa de ter o amor e a compreensão como retorno. Claro que esse homem tinha boas intenções, tinha a intenção correta para com seus filhos e os outros, mas não tinha sido sensível às reações deles. Simplesmente tinha presumido que entenderiam,
e não tinha tido tempo para ajudá-los a entender. Ele poderia ajudar a si mesmo lendo livros inspiradores. Recomendamos vários, incluindo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Independentemente de quem você seja, você é uma pessoa maravilhosa. No entanto, certos indivíduos podem não pensar assim. Se você sente que eles reagem desfavoravelmente, com antagonismo injustificado para muitas coisas que você diz e faz, pode fazer algo a respeito. Eles são tão humanos quanto você. Você tem o poder de atrair e repelir. E pode usar esse poder sabiamente para atrair os amigos certos e repelir aqueles que têm influência indesejável ou prejudicial sobre você. Com uma atitude mental negativa, você automaticamente fica apto a repelir as coisas boas da vida e a atrair as indesejáveis, inclusive o tipo errado de amigos. Reações indesejáveis por parte de outros podem ser motivadas pelo que e como diz, ou por sentimentos e atitudes interiores. A voz, como a música, muitas vezes é um reflexo do humor, da atitude e dos pensamentos ocultos da mente. Pode ser tão difícil para você perceber que a culpa recai sobre você quando tomar a iniciativa de se corrigir, quando perceber que a culpa às vezes recai mesmo sobre você, mas você pode fazê-lo. Reações indesejáveis por parte de outros podem ser motivadas pelo que e como diz, ou por sentimentos e atitudes interiores. A voz, como a música, muitas vezes é um reflexo do humor, da atitude e dos pensamentos ocultos da mente. Pode ser tão difícil para você perceber que a culpa recai sobre você, quanto tomar a iniciativa de se corrigir, quando perceber que a culpa às vezes recai. Mas você pode fazê-lo. Você pode aprender como um bom vendedor. Ele é forçado a treinar para ser sensível às reações dos clientes em potencial e fazer algo a respeito. A atitude dos comerciantes bem-sucedidos, o cliente sempre tem razão. É a atitude mais difícil para alguns indivíduos adotarem, todavia, ela dá resultados. Se você se esforçasse para deixar os seus parentes felizes com a mesma atitude mental positiva que um vendedor usa para comercializar uma mercadoria para os clientes em potencial, sua vida doméstica e social se tornaria mais feliz e bem-sucedida. Isso no caso de você ter um problema de conflito de personalidade em casa. Se seus sentimentos são frequentemente feridos por causa do que as pessoas dizem ou como dizem, é bastante provável que você mesmo seja frequentemente culpado de ofender os outros pelo que ou como diz. Tente determinar os verdadeiros motivos para suas reações de sentimentos feridos e então evite causar as mesmas reações nos outros. Se você se ofende com fofoca, pode presumir que não deveria fofocar ou vai ofender os outros. Se considera censurável o tom de voz e a atitude de alguém em relação a você, evite ofender os outros falando ou agindo da mesma maneira. Se não fica feliz quando alguém grita com você numa voz zangada, presuma que é repelente para outro se você gritar com ele, mesmo que seja seu filho de 5 anos ou um parente muito próximo. Se você se sente ofendido porque outra pessoa entende a sua intenção de forma equivocada, mostre confiança. Dê às outras pessoas o benefício da dúvida. Se não considera agradáveis discussões, sarcasmo, humor com uma cutucada pessoal, críticas às suas ideias, amigos e parentes, é lógico presumir que os outros tampouco vão achar isso agradável. E se gosta de ser elogiado, se gosta de ser lembrado, se fica feliz em saber que alguém pensa em você, pode presumir que os outros vão ficar felizes se você os elogiar, se lembrar deles ou mandar uma mensagem para que saibam que está pensando neles. Você é o que você pensa. Para escrever, você deve pensar. Quando escreve uma carta, cristaliza seu pensamento no papel. Sua imaginação é desenvolvida por lembrar do passado, analisar o presente e perceber o futuro. Quanto mais frequentemente se escreve, mais prazer tem-se em escrever. Ao fazer perguntas, você, como escritor, direciona a mente do destinatário para canais desejados. Você pode fazer com que seja fácil ele responder. Assim, quando responde, o outro se torna um escritor e você tem a alegria adicional de ser o destinatário. Aquele que recebe a carta
É forçado a pensar em termos de você. Se sua carta é bem pensada, tanto a razão quanto as emoções do destinatário podem ser direcionadas ao longo de caminhos desejados. Pensamentos inspiradores serão gravados indelevelmente na memória, pois são gravados na mente subconsciente enquanto ele lê. Você pode atrair felicidade? Sim, é claro que pode atrair felicidade. Como? Você pode atrair a felicidade com uma atitude mental positiva. A atitude mental positiva atrairá para você toda a saúde, riqueza e felicidade que desejar. E uma atitude mental positiva consiste em características positivas, tais como fé, esperança, caridade, otimismo, alegria, generosidade, tolerância, tato, bondade, honestidade, iniciativa, sinceridade, simplicidade e bom senso. Napoleon Hill, certa vez, escreveu um artigo intitulado Contentamento. Você pode considerá-lo útil. Eis o que dizia: o homem mais rico de todo o mundo vive no Vale Feliz. Ele é rico em valores que perduram, em coisas que ele não pode perder, coisas que o suprem de alegria, boa saúde, paz mental e harmonia dentro da alma. Aqui está o inventário de suas riquezas e como ele as adquiriu. Encontrei a felicidade ajudando os outros a encontrá-la. Encontrei boa saúde, vivendo com temperança e comendo apenas o alimento de que meu corpo necessita para se manter. Não odeio nenhum homem, não invejo nenhum homem, mas amo e respeito toda a humanidade. Estou envolvido em um trabalho de amor com o qual misturo muita diversão, portanto, raramente fico cansado. Rezo diariamente, não por mais riqueza, mas por mais sabedoria para reconhecer, abraçar e desfrutar da grande abundância de riquezas que já possuo. Não falo nome algum, a não ser para honrá-lo, e não difamo homem algum, por qualquer motivo que seja. Não peço favores de ninguém, exceto o privilégio de compartilhar as minhas bênçãos com todos que a desejem. Estou de bem com minha consciência, portanto, ela me orienta com exatidão em tudo o que faço. Tenho mais riqueza material do que preciso porque estou livre da ganância e cobiço apenas aquelas coisas que posso usar de modo construtivo enquanto eu viver. Minha riqueza vem daqueles a quem beneficiei, compartilhando minhas bênçãos. A propriedade que possuo no Vale Feliz não é tributável. Ela existe principalmente em minha mente, em riquezas intangíveis que não podem ser avaliadas para tributação ou apropriadas, exceto por aqueles que adotam meu estilo de vida. Eu criei esta propriedade ao longo de uma vida inteira de esforço, observando as leis da natureza e formando hábitos de acordo com elas. Não existem direitos autorais para o credo de sucesso do homem do Vale Feliz. Se você adotá-lo, pode trazer-lhe sabedoria, paz e contentamento. Em seu livro O Poder da Fé, o rabino Louis Binstock disse o seguinte sobre o tema da felicidade: o homem nasceu unido, um só todo. É o tipo de mundo por ele moldado que o dilacerou. Um mundo de loucura. Um mundo de falsidade. Um mundo de medo, com o poder da fé, que se una de novo. Fé em si mesmo, em seus semelhantes, em seu destino, em seu Deus. Então, e só então, o mundo será verdadeiramente unido. Então, e só então, o homem irá encontrar felicidade e paz. Lembre-se, se o homem estiver certo, seu mundo estará certo. Ele pode atrair felicidade, assim como pode atrair infelicidade, riqueza ou pobreza. Seu mundo está certo, ou os sentimentos de culpa estão impedindo de conquistar o sucesso que você quer. Se assim for, você vai querer ler o próximo capítulo para garantir a felicidade em sua vida. Capítulo 19. Livre-se desse sentimento de culpa. Você tem um sentimento de culpa? Isso é bom, mas livre-se dele. Um sentimento de culpa é bom, e toda pessoa nesse mundo, independentemente de quão boa ou ruim possa ser, às vezes vai experimentá-lo. Esse sentimento é o resultado de uma voz mansa e delicada falando com você, e sua consciência é essa voz. Agora, pense por um momento. O que aconteceria se a pessoa não sentisse um sentimento de culpa depois de agir errado?
Quem não tem sentimento de culpa por fazer uma ação errada e específica, muitas vezes é incapaz de distinguir entre certo e errado, ou não foi educada para saber a diferença entre certo e errado no que diz respeito àquela ação, ou pode não ser sã. Muitos sentimentos de culpa são herdados e outros são adquiridos. Sabemos que frequentemente ocorre o desenvolvimento de um conflito mental quando emoções e paixões herdadas são refreadas pela sociedade em que se vive. E que pessoas em um ambiente podem ter um código de ética totalmente diferente e oposto ao código das pessoas de outro ambiente. No entanto, em cada caso no qual o indivíduo aprendeu um padrão ético específico e o viola, ele desenvolve um sentimento de culpa. Em alguns casos, no entanto, a violação de um padrão moral da sociedade é boa, porque o padrão em si pode ser ruim. E reiteramos, um sentimento de culpa é bom, motiva até mesmo as pessoas dos mais altos padrões morais ao pensamento e à ação dignos. Havia um homem justo que odiava e perseguia incansavelmente o povo de uma minoria religiosa. Mas ele desenvolveu um sentimento de culpa, e o mundo sabe que corrigiu seu erro quando o sentimento de culpa o motivou à ação desejável. Ele se tornou um grande evangelista, e seus pensamentos, palavras e ações mudaram a história do mundo durante os últimos 2000 anos. Paulo de Tarso era o nome dele. E depois, houve um homem cujo sentimento de culpa pelo que acreditava serem as más ações de sua vida o deixou tão arrependido que também foi motivado à ação desejável. Ele passou seus dias na prisão escrevendo um livro. E o livro é uma referência clássica para o ensino de nobreza de caráter e da beleza da vida. O nome dele era John Bunyan. Houve também o pecador sobre o qual contamos no capítulo 15, que doou $500 mil para o Clube de Meninos de Chicago e $1 milhão para sua igreja. Ele fez isso para expiar parcialmente a sua culpa. Forneceu dinheiro para evitar que meninos e meninas caíssem nas armadilhas e ciladas da vida que tinha experimentado. Até mesmo um benfeitor da humanidade, como o Dr. Albert Schweitzer, foi motivado pelo sentimento de culpa. Sentiu-se culpado por ficar aquém de suas responsabilidades para com seus semelhantes, e como ele podia, mas não estava fazendo algo de útil, o sentimento de culpa levou-o a dar início à sua grande missão. Você vê agora que um sentimento de culpa com uma atitude mental positiva é bom, mas também existe o sentimento de culpa com atitude mental negativa, e esse é ruim. Nem todos os sentimentos de culpa trazem resultados benéficos. Quando o indivíduo tem um sentimento de culpa e não se livra dele com uma atitude mental positiva, os resultados são muitas vezes os mais nocivos. O grande psicólogo Sigmund Freud disse: quanto mais o nosso trabalho avança e mais fundo penetra o nosso conhecimento na vida mental de neuróticos, mais claramente dois novos fatores se fazem notar e exigem nossa atenção mais minuciosa como fontes de resistência. Ambos podem ser incluídos sob a descrição única de necessidade de estar doente ou necessidade de sofrer. O primeiro desses dois fatores é a sensação de culpa ou consciência de culpa. Freud está certo. Sentimentos de culpa têm motivado homens a destruir as suas vidas, mutilar os seus corpos ou ferir-se de outras maneiras para expiar o pecado. Hoje, felizmente, tais métodos são raramente praticados e não são permitidos em países civilizados. Todavia, sua contraparte ainda pode ser encontrada, pois a mente consciente pode não se sentir culpada, mas a subconsciente, sim. E a mente subconsciente nunca esquece, e ela usa seu poder de modo tão eficaz quanto a mente consciente. Satisfaz a necessidade do indivíduo que não se livra do sentimento de culpa com atitude mental positiva. Isso o deixa doente, o faz sofrer. Para se livrar desse sentimento de culpa, faça reparações. Sentimentos de culpa podem surgir de muitas e variadas causas, mas o sentimento de culpa traz consigo um sentimento de dívida que deve ser reduzida e eliminada. Isso é muito bem ilustrado pela história do jovem médico do romance Sublime Obsessão, de Lloyd Douglas. Você vai lembrar que o herói da história é um rapaz que se sentia em dívida com o mundo, porque a sua vida fora salva às custas da vida de um grande cirurgião que havia sido uma bênção para o mundo.
mas foi esse sentimento de dívida que o fez se tornar um especialista em cérebro, com igual capacidade à do homem cuja vida ele sentiu que havia tirado. E com o diário do homem que morreu, o jovem aprendeu uma filosofia de vida que o levou a desenvolver uma sublime obsessão. Assim, por causa de seu sentimento de culpa, ele também se tornou uma pessoa digna. Cada história é a história de alguém. E todos os dias no seu jornal diário, você lê a história de uma pessoa. Alguém como Jim Vows, cuja vida foi salva de muitas maneiras, porque ele reagiu a uma decisão irrevogável para livrar-se de seu sentimento de culpa. Ele entrou em ação. Para se livrar desse sentimento de culpa, entre em ação. Às vezes, as pessoas são apanhadas numa teia de injustiça e parecem incapazes de se libertar. Elas desistem de tentar e então ficam cada vez mais enredadas, até que, por fim, é preciso uma experiência quase abaladora para libertá-las. Foi esse o caso de Jim Vows. Vows foi um homem que deveu a vida, literalmente, a decisão de dizer, eu irei, e ainda assim, essa decisão veio bem tarde na vida. Por muitos anos, Jim tinha ido de encontro aos mandamentos. Ele parecia estar tentando violá-los, todos, um por um. A primeira vez que quebrou a injunção, não roubarás, ainda estava na faculdade. Um dia, roubou $92,74. Foi para o aeroporto, comprou um bilhete e voou para a Flórida. Um pouco mais tarde, roubou de novo. Dessa vez, um assalto à mão armada. Foi apanhado e preso. Pouco tempo depois, recebeu anistia para que pudesse entrar para o exército. No entanto, mesmo no exército, se meteu em encrenca. A corte marcial declarou desvio de propriedade do governo para uso privado, e assim foi indo. A carreira de Jim Vows seguia deslizando ladeira abaixo. Quanto mais vezes agia errado, mais culpa sentia. Culpa leva a culpa, bem como a mentiras e fraude para escondê-la. Conscientemente, Jim não se sentia mais culpado, porque seu sentimento consciente de culpa estava amortecido, mas não era assim com sua mente subconsciente. Foi onde o sentimento de culpa acumulou-se sem que percebesse. E como nos casos que você lê com frequência no jornal, foi preciso uma experiência abaladora para despertá-lo. Vows enfim deu baixa do exército, casou-se e mudou-se para a Califórnia, onde montou um negócio de consultor em eletrônica. Um dia, um homem conhecido simplesmente como Andy o procurou e expôs uma grande ideia para vencer as corridas com um dispositivo eletrônico. Dentro de semanas, estava profundamente envolvido com o submundo, e dirigindo o carro de $9.000, ele tinha uma linda casa no subúrbio e mais atividades do que podia dar conta. Um dia, teve uma discussão com sua esposa. Ela queria saber de onde vinha todo aquele dinheiro, e ele não quis dizer. Então ela começou a chorar. Jim não suportava ver a sua esposa chorar. Ele a amava. A consciência o incomodava. Como queria fazer as vontades da esposa, sugeriu um passeio na praia. No caminho, ficaram presos no engarrafamento. Centenas de carros estavam se enfiando no estacionamento. Olhe, Jim, disse Alice. É Billy Graham. Vamos, pode ser interessante. E ainda tentando fazer a vontade dela, foi junto. Mas pouco depois de sentar, ficou emocionalmente perturbado. Pareceu-lhe que Graham estava falando diretamente com ele. A consciência o incomodava tanto que parecia que ele tinha sido escolhido. O discurso de Graham era: o que um homem lucra se ganha o mundo inteiro e perde sua alma? Em seguida disse: tem um homem aqui que já ouviu tudo isso antes, que está endurecendo seu coração. Com orgulho, ele empertiga o pescoço e está decidido a sair, sem tomar uma decisão. Mas esta será sua última chance. Sua última chance? Para Jim, o pensamento foi alarmante. Talvez ele tenha tido uma premonição, ou talvez estivesse pronto. O que o pregador queria dizer? Graham estava convocando as pessoas para que dessem um passo à frente. Ele queria que dessem um passo físico, simbolizando uma decisão. O que está acontecendo? Jim perguntou-se, porque sentia vontade de chorar. De repente, viu-se falando. Vamos, Alice. Obedientemente, Alice caminhou para o corredor e virou-se como se fosse sair da tenda. Jim, que vinha atrás dela, pegou-a pelo braço e a fez dar a volta. Não, querida, ele disse, para cá. Anos mais tarde, depois que tinha mudado completamente de vida, estava dando uma palestra em Los Angeles. Então, contou de suas experiências no submundo. Falou sobre o dia da decisão, o dia em que foi instruída a voar para São Louis em uma missão de escuta telefônica.
Não fui para São Louis, disse. Em vez disso, encontrei a coragem para ficar de joelhos. Em seu discurso, Jim contou de suas bênçãos e sobre como havia agradecido a Deus por elas, pedido perdão, tentado neutralizar os seus delitos e salientou a aplicação da regra de ouro. Após a palestra, uma senhora veio até ele e disse: Sr. Vals, acho que gostaria de saber de uma coisa. Eu trabalhava no gabinete do prefeito na época em que você deveria ter ido para São Louis. Naquele dia, chegou um teletipo do FBI. Dizia, Sr. Vals, que uma gangue rival de São Luís iria ao seu encontro para matá-lo a tiros. Uma fórmula recomendada para se livrar da culpa. A sua última chance pode não ser tão dramática como essa. Todavia, há uma maravilhosa lição na história de Jim Vals. Como Jim conseguiu livrar-se de seus sentimentos de culpa? Ele o fez seguindo um padrão bem definido. É o padrão que todos nós podemos seguir. Antes de tudo, você escuta ouvir conselhos, uma palestra, um sermão inspirador que possa mudar a sua vida. Então, conta suas bênçãos e agradece a Deus por elas. Lamenta sinceramente e pede perdão. Quando percebe as bênçãos, não é difícil lamentar sinceramente pelos erros que cometeu e arrepender-se de verdade. Então terá coragem de pedir perdão a Deus. Você deve dar o primeiro passo à frente. É importante, pois é um símbolo por meio de um gesto físico feito na direção de uma vida diferente. Quando Jim caminhou pelo corredor, fez o anúncio público de que lamentava pelo passado e agora estava pronto para mudar de vida. Além disso, deve fazer reparações, dando o segundo passo à frente, começar, imediatamente, a corrigir cada má ação. E então, o passo mais importante de todos, aplicar a regra de ouro. Isso deve ser fácil. Agora, quando ficar tentado a fazer o mal, aquela voz mansa e delicada vai sussurrar para você. E quando ela sussurrar, pare e escute. Conte suas bênçãos. Imagine-se no lugar da outra pessoa. Tome a decisão de fazer o que você gostaria que fosse feito se de fato estivesse no lugar do outro. Então, essa é a fórmula para se livrar de seus sentimentos de culpa. Se você está tendo problemas com a tentação, e se a culpa subsequente o impede de usar a energia em uma direção construtiva, aprenda o padrão para a liberdade da culpa. Relacione-se com sua própria vida. Aplique-o e caminhe na direção do sucesso. A atitude mental positiva o conclama a usar os poderes de seu consciente e subconsciente para procurar a verdade, motivar-se a adotar medidas construtivas, esforçar-se para alcançar os mais altos ideais que possa conceber, condizentes com boa saúde física e mental, viver de forma inteligente na sociedade, ajudar a abster-se daquilo que causará dano desnecessário, começar de onde está e levar aonde você quer estar, independentemente do que você seja ou do que tenha sido. Qualquer coisa que o impeça de nobres conquistas na vida deve ser deixada de lado. Isso coloca sobre você o ônus de saber ou descobrir o que é certo ou errado e o que é bom ou mal, sob uma determinada circunstância e em um determinado momento. Você está familiarizado com os 10 mandamentos, a regra de ouro e outros padrões do bem na sociedade em que vive, e cabe a você determinar as normas que irão guiá-lo para seus objetivos desejados. Uma coisa é saber a meta, e outra é trabalhar na direção dela. Escolha suas metas, trabalhe na direção delas, dirija seus pensamentos, controle suas emoções, entre em ação, e assim você ordena o destino. Você pode encontrar a resposta se continuar procurando. Como? Uma ajuda importante é pegar o caráter. Pegue. Caráter é algo que se pega, não que se aprende. Foi uma citação instigante de Arthur Burger, ex-diretor executivo dos clubes de meninos de Boston. Ela apareceu em um artigo da Reader Digest intitulado 400 mil meninos são membros do clube. Pegar tem 2 significados distintos. Primeiro, afetado pela exposição ao ambiente, muitas vezes uma reação subconsciente, e segundo, apreender e prender, ação consciente. Uma forma eficaz de pegar o caráter é colocar a si mesmo
ou seus filhos em um ambiente que irá desenvolver pensamentos, motivações e hábitos desejáveis. Se o ambiente selecionado não for suficientemente eficaz depois de um tempo razoável, faça substituições e modificações. Mas o caráter também pode ser aprendido. E se os pais dedicassem mais tempo ao ensino do caráter, por preceito e por exemplo, seus filhos pegariam e aprenderiam essa qualidade admirável tão necessária para o sucesso. O que faz um delinquente? Burmeister é supervisor do ensino na instituição na Penitenciária Estadual da Califórnia, em Chino, disse: Nossos jovens precisam de orientação para distinguir o certo do errado e deveriam recebê-la em casa. Quando começamos a falar de delinquência juvenil, devemos renomeá-la e colocar a responsabilidade no seu devido lugar. Temos um caso de delinquência paterna na América atual. Os pais não estão assumindo obrigações e responsabilidades que são deles. Todo mundo nasce com um potencial de bom caráter. Edgar Hoover fez a seguinte declaração: Você pode ler volumes e mais volumes sobre a causa do crime, mas o crime é causado literalmente pela falta de uma coisa: um sentimento de responsabilidade moral por parte das pessoas. E a razão pela qual as pessoas carecem de um sentimento de responsabilidade moral é que lhes falta um sentimento de culpa. Assim, não desenvolvem seu próprio caráter, pois sua consciência está embotada e não as orienta. E de seu caráter imoral e a moral defeituoso, seus filhos não podem pegar caráter, nem aprender sobre ele. Quando uma virtude está em conflito com outra. Às vezes, não é tão fácil decidir entre dizer sim ou não. A questão a ser resolvida pode envolver um conflito de virtudes, e toda pessoa, em algum momento, encara tal conflito e deve tomar uma decisão. Ela deve escolher entre o que deseja fazer e o que deveria fazer, ou entre o que ela quer e o que a sociedade espera dela. E tal escolha deve necessariamente ser feita entre virtudes, tais como amor, dever e lealdade. Por exemplo, o amor e o dever de um pai em conflito com o amor e o dever de um marido ou esposa. A lealdade ao indivíduo em conflito com a lealdade para com outro indivíduo, ou a lealdade a um indivíduo em conflito com a lealdade a uma organização ou sociedade. Vamos ilustrar com a história dos vendedores. Talvez isso lhe ajude. Faça aquilo que sua consciência diz que não irá desenvolver um sentimento de culpa. Isso é o certo a fazer. Para ajudá-lo a chegar à decisão certa sob tais circunstâncias, complete a análise do quociente de sucesso no capítulo seguinte.